Bom dia a todos. Com muita alegria, eu cumprimento em nome do presidente da Federaçantas, Dr. Saulo Converso Lara, e dou as boas-vindas a todos vocês. O evento de hoje inaugura uma série de palestras que vão acontecer na área jurídica. E pela manhã nós vamos ter, durante o horário de 10h30 às 12 horas, abordagem sobre o tema a análise da atividade médica sob a perspectiva de prestação de serviços ou relação típica de emprego. Vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, que é graduada em Direito pela UFMG, pós-graduada em Direito Tributário e em Direito Público, especialista em Direito da Saúde, professora universitária, membro do Conselho Jurídico da CMD, presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da Federaçantas, é vice-presidente da Comissão de Direito Sanitário da OAB-MG, integrante do Comitê Executivo do Conselho Nacional de Justiça em Minas Gerais, representante da Federaçantas na Comissão de Mediação Sanitária do Ministério Público e minha amiga. Eu tenho a grande satisfação de passar a palavra para a doutora Kátia Rocha. Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e confesso que eu sou relativamente acostumada em falar em público, mas falar de frente para uma tela de LCD não é nada muito habitual na minha vida. Mas nós vamos acostumando, vocês me perdoem as possíveis falhas, porque realmente é um ambiente totalmente diferente, especialmente porque dá um pequeno eco. Eu não sei se o Lucas vai conseguir melhorar isso aqui para a gente. Ah, agora sim. Agora não estou me ouvindo mais, aí fica bem melhor de falar com vocês. O tema proposto aqui para nós é algo desafiador. É desafiador porque nós não temos nenhuma fórmula de bolo que vamos apresentar aqui e que resolva de uma vez por todas alguns impasses que certamente os nossos administradores hospitalares, os nossos advogados que trabalham com instituições filantrópicas vivenciam no dia a dia. Aqui em Minas Gerais, a gente tem feito um trabalho, e eu acho que aqui é um veículo importante para divulgar esse trabalho, que é uma parceria institucional da Federação das Santas Casas de Minas Gerais com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais lançou, há mais ou menos 1 ano e meio, um programa denominado Programa de Mediação Sanitária. Esse programa, ele visa evitar a judicialização de conflitos que muitas vezes ocorrem entre hospitais, médicos, gestores públicos, o próprio paciente. E é uma proposta muito interessante porque, na grande maioria dos casos, nós conseguimos evitar a judicialização. É certo que alguns desaguaram na via judicial, mas com o debate prévio, inclusive, com o Ministério Público, se tornaram debates muito mais tranquilos na via judicial, sob o ponto de vista de gerar para o juiz a convicção do direito e dos fatos ali discutidos. Discutir, portanto, a relação com o médico, nesses encontros que nós realizamos aqui, juntamente com o Ministério Público, tem sido um dos maiores desafios, além do próprio vínculo do hospital com o poder público, que se concretiza aí por meio de contratos e convênios. Então, além da dinâmica dos contratos e convênios, discutir a prestação de serviços médicos perante o Sistema Único de Saúde pelos nossos hospitais tem sido um tema constante nessas mediações sanitárias. E, recentemente, nós fizemos o encontro maior da Federaçantas e o Ministério Público, em que nós nos propusemos realmente a levar para todo o Estado de Minas Gerais alguns consensos que vêm sendo criados em função dessas mediações sanitárias. Nós estamos tendo problemas graves de que eu acredito que não se restringe a Minas Gerais, a exemplo da própria política, né, que a nossa presidente tem lançado aí no nosso país, com a medida provisória dos mais médicos, que é a falta de especialistas em várias especialidades,
E, com isso, nós temos aqui nos nossos hospitais que realizam, principalmente serviços de pronto atendimento, uma grande falta de profissionais para compor as escalas de plantões. Aí começa um dos nossos grandes desafios. A gente fez uma série de slides aqui, e, na verdade, eles serão apenas um caminho de orientação para que a gente possa evoluir aqui o nosso debate. Não tem como falar da relação entre médico e hospital sem discutir essa característica do médico dentro dos nossos hospitais. Qual que é a natureza desse vínculo? É um vínculo realmente típico de uma relação de emprego ou é um vínculo típico da relação de prestação de serviço? Me perdoem os médicos que estiverem nos assistindo aí por todos os pontos espalhados do EducaSUS, mas o que a gente pode relatar é o seguinte: quando a situação é discutir bônus, normalmente nós temos a leitura do profissional pela existência do vínculo empregatício. Quando a leitura é para discutir ônus, infelizmente, nós temos a postura de que o médico é um mero prestador de serviço e que pode se desvincular do serviço a qualquer tempo, enfim. Esse é um ponto nevrálgico de todas as nossas discussões, porque a partir daqui começam sérios embates entre os nossos hospitais e o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Trouxe até a nossa colega aqui, a doutora Alessandra, que é responsável pelo nosso Departamento de Direito do Trabalho, porque, por vezes, nós temos que reunir esforços entre os colegas do civil, do trabalhista, do administrativo, para entender realmente esse papel dos nossos médicos. Já vários hospitais aqui em Minas Gerais sofreram autuações por parte do Ministério do Trabalho, pelo entendimento do Ministério do Trabalho, de que a atividade médica é atividade fim do hospital. Então, por esse primeiro argumento, nós nem precisaríamos discutir ali os elementos típicos da relação de emprego, porque, sob esse argumento, inclusive uma das procuradoras do Ministério Público do Trabalho, aqui em Minas, chegou até a suscitar algumas portarias do Ministério da Saúde, como, por exemplo, portarias que regulamentam o funcionamento das UTIs adulto, para dizer claramente que está tão óbvio que a atividade médica é atividade fim, que para ela, se as próprias portarias do Ministério da Saúde elencam o médico como profissional da área de recursos humanos indispensável para o funcionamento e habilitação desse serviço, esse médico compõe, sim, essa noção de atividade fim dos nossos hospitais. No que nós tivemos essas discussões, esses autos de infrações, o primeiro ponto que nós abordamos é, logicamente, discutir se existem aqueles elementos. Antes mesmo de entrar na questão da atividade fim, a gente já aborda a inexistência de vários dos elementos típicos de uma relação de emprego. Ali está até o contrário, mas eu diria que o primeiro deles, que é a ausência da subordinação jurídica, né? Ou seja, o médico, no seu dia a dia, ele não cumpre ordens e não se subordina à direção do hospital. E sim, eles se auto-organizam e ditam os rumos das suas atividades, logicamente, com a noção do serviço que ele está executando, ou seja, é delegado a ele determinadas obrigações, seja em função de um plantão, seja em função de um serviço de nefrologia, de oncologia, mas ele tem ali a noção do que ele deve executar no dia a dia. Esse, para mim, é um dos principais elementos que nós temos no dia a dia para demonstrar um dos elementos importantes da relação de emprego. A questão da pessoalidade não é algo tão... tudo bem? Estamos recebendo alguns convidados nossos aqui. O elemento da onerosidade, a gente sabe perfeitamente aí que é um elemento que até a doutora Alessandra depois pode dar mais informações para a gente, mas não é o que me importa nesse primeiro momento. A não eventualidade, esse é um outro grande problema, porque a gente sabe que muitos dos nossos profissionais são profissionais habituais, ainda mais com a escassez de profissionais médicos que nós enfrentamos hoje nas mais várias especialidades, como pediatria, obstetrícia. E a pessoalidade também é outro elemento difícil, porque mesmo que os nossos médicos se organizem em pessoas jurídicas, fica muito evidente que muitas dessas organizações, aparentemente empresariais, têm como único objetivo
diminuir carga tributária e não realmente atuar na atividade médica com uma organização típica de uma atuação empresarial, em que você realmente entrega para aquela pessoa jurídica a organização do serviço e ela se responsabiliza pela organização das escalas de plantões, pela execução dos serviços. Por vezes, quantos administradores hospitalares aqui já não vivenciaram aquela situação, mesmo em que um plantão tenha sido contratado de uma pessoa jurídica, em que o médico simplesmente dá notícia que não vai comparecer no dia seguinte e é o diretor técnico, o administrador do hospital, que tem que realmente ficar ali naquela loucura atrás do profissional médico para substituí-lo. Esses são os primeiros pontos, portanto, que nós abordamos nesses autos de infração do Ministério do Trabalho e, certamente, nas ações individuais. Lucas, pode passar para a gente, por favor. Aqui a gente fez algumas observações importantes também, para que não passasse batido por nós, que esse grande emaranhado de relações que nós temos dentro dos hospitais e que a gente consiga distinguir essas relações do ponto de vista jurídico. E esse tem sido um dos grandes desafios, como eu disse no início, do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que é realmente nesses fóruns de debates que evitam a judicialização, discutir o que é o papel realmente do hospital, o que é o papel do médico, o que é o papel do corpo clínico e o que é realmente os serviços hospitalares. Nesse contexto, a gente tem passado a enfrentar grandes problemas, porque nem sempre a regulamentação do corpo clínico, a organização do corpo clínico, do ponto de vista da auto-organização dos profissionais, atendem às necessidades dos nossos hospitais em função dos contratos firmados com operadoras de plano de saúde, com contratos firmados com o poder público para a prestação de serviços hospitalares e também médicos. Daqui começa um dos grandes problemas, porque grande parte dos nossos contratos, e aí é um prato cheio para o Ministério do Trabalho também, não contemplam apenas serviços hospitalares. O maior exemplo disso para nós é o próprio Sistema Único de Saúde. Né? Desde que nós tivemos as portarias que regulamentaram a própria contratualização, se antes, aqui em Minas, nós tínhamos, por exemplo, uma ação judicial de caráter coletivo, que discutia, inclusive, as dificuldades criadas para se processar os pagamentos pelo Código 7, com a contratualização na média complexidade, nós percebemos que o hospital passou a ser o verdadeiro titular de todos os recursos públicos, que, inclusive, foram mitigados na forma de pagamento por produção. Então, quanto mais se evolui no programa de contratualização, mais se tem uma noção do honorário médico diluído e de titularidade do hospital, dentro do formato da orçamentação global. Então, aqui nós criamos mais uma dificuldade, porque o hospital deixa de ser aquela figura que nós tanto argumentávamos, às vezes, nas nossas defesas, de mero repassador. Na média complexidade, que grande parte das nossas instituições em Minas militam, e várias em todo o país, o honorário médico está ali diluído, então não é possível você destacar para dizer realmente que o médico está ali apenas pela sua produção. E, além disso, é difícil encontrarmos realidades, a não ser, talvez, na alta complexidade, mas de profissionais médicos que se dispõem a trabalhar nos nossos hospitais tão somente pela produção. Mesmo que nós ainda mantivéssemos, não obstante o programa da contratualização, o repasse com base em produção nos moldes da tabela unificada de procedimentos do Ministério da Saúde, ainda assim nós enfrentaríamos essa grande dificuldade, porque os profissionais trabalham com um plus, que é o plus pelo serviço de plantão. E várias unidades nossas, além de pagar o valor fixo por plantão, ainda repassa para o profissional médico a produção. Além dessa perspectiva toda, né, de discutir realmente o caráter do serviço médico dentro dos nossos hospitais, a gente ainda tem que lembrar, pode passar, Lucas, por favor, a gente ainda tem que lembrar que esses mesmos médicos, eles são responsáveis, deixa eu só ver aqui qual que é esse próprio aqui. Não, aqui a gente só está discutindo realmente o conceito de hospital, que é algo extremamente importante, né, nessas ações, né, nessas ações anulatórias de autos de infração, porque nós temos que demonstrar aos nossos juízes realmente o que é um hospital. Mas voltando àquele ponto que eu estava abordando, sobre a própria dinâmica da relação contratual com o Sistema Único de Saúde,
nós temos hoje essa grande dificuldade de dizer que o médico não recebe, que o hospital é um mero repassador de recursos. Isso está bastante mitigado, a não ser, obviamente, aquelas instituições que trabalham muito na alta complexidade. Porque na média complexidade, o próprio programa da contratualização já transformou esse orçamento total do hospital num orçamento fixo, né, nas modalidades ali de repasse. E aqui, para mim, vem a grande origem das dificuldades com o Sistema Único de Saúde. E que talvez no nosso país a gente está num grande momento de discutir isso. Porque é difícil imaginar que um hospital, por toda a conjuntura hoje, da ausência de profissionais médicos, nas várias especialidades, as mais importantes, o hospital assuma sozinho perante o poder público a grande missão de suprir essa necessidade de profissionais, como se o problema fosse único e exclusivamente do hospital. Eu acho que já é tempo de nós revermos esse pensamento da gestão pública, e é isso que nós temos tentado fazer, compartilhando aqui com o Ministério Público em Minas Gerais. No evento que nós tivemos, no congresso que nós tivemos em Brasília, não sei se todos vocês que estão aí nos ouvindo observaram uma fala rápida, mas de extrema relevância da Maria do Carmo, do Ministério da Saúde. Porque ela diz que o Ministério pretende trabalhar uma portaria, uma regulamentação, para dizer como fica o trabalho dos nossos profissionais médicos integrantes dos corpos clínicos dentro dos nossos hospitais. Apesar da brevidade dessa fala, ela se remete a todas essas dificuldades que nós estamos relatando aqui. Porque o profissional médico, ali dentro do corpo clínico, ele tem as suas normas de auto-organização do corpo clínico, mas essas normas não regulam a prestação de serviços para o hospital. E aí começa um dos grandes problemas. A gente está aqui, pelo menos, com 3 grandes municípios em Minas Gerais, em que nós temos um corpo clínico com centenas de profissionais, hospitais de grande porte, mas apenas 40% desses profissionais se dispõem a realizar escalas, e quando não se fala de escalas de plantões, se dispõem a realizar procedimentos contratualizados pelo hospital perante o Sistema Único de Saúde. E como obrigar e como compelir esses profissionais a prestar esses serviços sem passar pela sombra, né, dessa discussão da relação de emprego, porque alguns dos nossos hospitais, quando resolveram enfrentar isoladamente a discussão com os médicos e convocá-los a prestar os serviços, a ajudá-lo a cumprir as suas obrigações, sofrendo denúncias por parte dos nossos sindicatos aqui, e estão respondendo tanto perante o Ministério Público do Trabalho, em inquéritos civis, como também estão sendo autuados pelo Ministério Público do Trabalho. Uma recente instituição nossa aqui, de aproximadamente 380 leitos, foi autuada no valor de aproximadamente 15 milhões de reais. Então, a gente se sente um pouco refém. Se eu exigir cumprimento de obrigações típicas de uma relação de prestação de serviços, eu sou ameaçado a enfrentar as discussões típicas de uma relação de emprego. E se eu tento enfrentar a relação de emprego, o hospital isoladamente também, ele certamente não vai conseguir resolver. Porque hoje nós não temos a mão de obra médica suficiente para que no serviço em que nós temos mais facilidade de identificar a relação de emprego, que seriam os pronto-atendimentos, né? Ou seja, ali o serviço todo melhor, vamos corrigir, não só pronto-atendimento, mas todo serviço em que eu tenha escala de prontidão, né? Ou seja, os médicos que se revezam no serviço de pronto-atendimento, tipicamente ambulatorial, como no serviço, por exemplo, de UTI, né? UTI adulto. Então, imagine essa dificuldade nossa aqui no dia a dia de como enfrentar o cumprimento das nossas obrigações, especialmente perante o nosso maior comprador, que é o Sistema Único de Saúde, e, ao mesmo tempo, resolver algo que nem a administração pública ainda conseguiu resolver, a exemplo do que nós estamos assistindo, né? E sem falar ainda que, em parte dos nossos municípios, às vezes a gente atravessa a rua, o pronto atendimento do Poder Público Municipal, né, com os nomes aí das UPAs, seja qual característica for a UPA, mas o profissional ali está vinculado a uma remuneração, por vezes, de 30% a 40% superior à remuneração do plantonista do hospital, que também presta serviço ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, são distorções que, na minha percepção enquanto jurídico, eu vejo que nós não temos soluções isoladamente, muito menos o jurídico vai resolver esses problemas sozinhos. Por isso que algumas atuações nossas aqui, conjuntamente, Lucas, pode passar bastante, conjuntamente com o Ministério Público,
tem sido algo importante. Eu quero mostrar para vocês aqui o fruto de algum desses trabalhos, que inclusive foi um experimento numa região aqui de Minas Gerais, a região de Juiz de Fora, e a intenção do Ministério Público é ampliar o debate para que a gente possa fazer um grande encontro estadual para discutir realmente o papel dos nossos médicos. Aí, só para vocês entenderem, nós estamos na 46ª, 47ª reunião de mediação sanitária do Ministério Público, em que participa a Federaçantas, participa o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, os conselhos de secretários de saúde. É uma reunião realmente com caráter extremamente democrático, que tem uma metodologia de funcionamento, e um dos grandes pontos temáticos tem sido essa relação entre médico e hospital. Nessa região de Juiz de Fora, precisamente, isso aqui não há nenhum sigilo, vocês podem depois consultar no site do Ministério Público aqui de Minas, no CAU Saúde, que é o Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Defesa da Saúde, que vocês terão acesso, inclusive, à íntegra de todas as atas. E dessas reuniões de mediação, a gente tem desdobramentos com a criação de comissões de trabalho. Essas comissões de trabalho, elas normalmente realizam visitas em todos os pontos, em todos os municípios integrantes da região de saúde. Exemplo agora, a última região que nós estamos em processo de visitação é a Macro Centro-Oeste, aqui de Divinópolis, que contempla são 55 municípios, e o Ministério Público, junto com o Conselho Regional de Medicina, junto com a Federaçantas, está visitando todos os pontos, todos os equipamentos hospitalares de cada um desses municípios, conhecendo em loco a realidade, inclusive a coincidência ou não do que está cadastrado no CNES, com o que funciona na prática, número de profissionais, a execução do serviço. Eu falo que é algo absolutamente diferente do que nós, hospitais, estamos habituados, porque até então, normalmente, uma crítica construtiva, mas nós só recebíamos os ofícios, as intimações do Ministério Público, sem irem em loco e conhecerem de fato as nossas dificuldades. A coisa aqui em Minas realmente está mudando. Prova disso é essa comissão, criada como desdobramento de uma mediação sanitária em Juiz de Fora, e um dos grandes problemas no hospital específico de Cataguases era a falta de plantonistas para a pediatria, para o serviço de pediatria. E isso vem se arrastando. O promotor de início já imaginava entrar com uma ação civil pública em face do hospital, mas num trabalho de convencimento e de árduo trabalho, nós demonstramos para eles, primeiro, esse formato da relação de prestação de serviços entre hospitais e médicos, que muitas vezes nem está devidamente formalizado, é uma relação que muitas vezes, não obstante a discussão se é de emprego ou de prestação de serviços, mas o fato muitas vezes nós não temos documentos formais para esclarecer como ela ocorre no dia a dia, o que se deve cobrar do profissional, quais as responsabilidades dele na condução ali daquele serviço. E aí nós fizemos esse apanhado nesse desdobramento da mediação, e foi muito relevante, porque esses enunciados aprovados contaram com o apoio irrestrito do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que foi representado pelo seu presidente no encontro. Então, vamos, só para a gente ter uma noção, e é algo que a gente pode parecer algo batido, né, mas o promotor de justiça, ele teve a plena noção, não só pela fala do hospital, pela fala de médicos que estavam ali presentes, mas pela fala dos próprios gestores públicos, de que os problemas abordados no presente encontro decorrem diretamente do subfinanciamento da tabela SUS, o que tange aos honorários pagos aos profissionais médicos em razão de procedimentos realizados. Gente, isso daqui é algo que não tem fórmula mágica, né? Por mais que a gente deva reconhecer os aumentos que os nossos hospitais receberam em função aí do programa de contratualização, o incentivo de adesão à contratualização, agora com a nova política de atenção hospitalar, a nova política de contratualização, nós mudamos, né, a nomenclatura, mas a origem do incentivo é a mesma, mas nós sabemos que essa conta ainda não fecha. Então, se eu digo logo no início da nossa apresentação, de que o médico, principalmente na média complexidade, não trabalha apenas por honorário previsto em tabela, esse recurso tem que sair do próprio hospital para bancar a diferença dos valores de plantões.
E agora começa a me preocupar ainda mais, porque nós não vamos pensar só nos plantões de porta aberta, como os plantões de unidade de pronto atendimento, enfim, a unidade ambulatorial, que muitas vezes os nossos hospitais são responsáveis. Mas nós já vislumbramos uma clara política do Ministério da Saúde, por meio da portaria 2395, de outubro de 2011, em que se já começa a delinear o conceito de componente de retaguarda hospitalar na urgência e emergência. Ou seja, para que os hospitais tenham aquela noção de recursos humanos, o que inclui os profissionais médicos, para funcionar em regime de prontidão na retaguarda hospitalar. Ou seja, às vezes aqueles arranjos em que você colocava ali o profissional médico na porta do ambulatório, da urgência e emergência do hospital, e esse mesmo profissional transitava e, ao mesmo tempo que estava na porta de entrada, voltava para a internação, ia para o bloco cirúrgico, operava, voltava para a porta. E essa dinâmica passa a não ter mais procedência de acordo com a normatização do Ministério da Saúde, que visa realmente trazer esse conceito de hospital de retaguarda hospitalar da urgência e emergência, inclusive nas linhas temáticas, né, da clínica médica, da UTI, dos cuidados prolongados. Então, aqui fica muito claro para nós, e aqui em Minas Gerais isso está muito claro para nós, que esse valor além tabela SUS, que é pago e que agora cada vez mais nós não teremos como fugir disso, ele vem do caixa do hospital para complementar, essa é a verdade, isso complementa, porque se a remuneração do médico fosse excepcionalmente boa com base na tabela de procedimentos, ele faria os plantões sem precisar de receber valor fixo a título de plantões. Olha o enunciado número 2. Os profissionais médicos pertencentes aos corpos clínicos dos hospitais filantrópicos têm o dever de prestar assistência aos pacientes encaminhados aos nosocômios, incluindo pacientes do Sistema Único de Saúde, agindo com o máximo de zelo e capacidade profissional, em concordância com o Código de Ética Médica e regimento interno das unidades hospitalares. Aqui foi algo que nós discutimos muito, diante da própria dificuldade de formalizar vínculos com os nossos profissionais médicos. E o Ministério Público entendeu que essa relação não pode ser alheia ao que já existe, ao próprio regimento interno do corpo clínico, que é uma norma que regulamenta também a atividade do médico, mas muitas vezes ela se preocupa mais com a dinâmica ali da ética médica, com o funcionamento e a auto-organização dos médicos, mas muitas vezes não linka realmente com as obrigações desses integrantes do corpo clínico com os nossos hospitais. Daí a relevância desse enunciado nesse ponto, em que diz que os médicos que pertencem ao corpo clínico de um determinado hospital filantrópico devem obedecer também o regimento interno das unidades hospitalares. Aqui é algo que, pelo menos em Minas, a gente percebe ainda uma grande deficiência, quando não ausência, de regimentos internos das nossas unidades hospitalares. Mas nós estamos trabalhando para orientar as nossas instituições que formulem os seus regimentos internos, não apenas com a dinâmica em si da administração da instituição, da maneira como se administra aquela instituição e como se evidencia isso perante terceiros, mas do próprio trabalho das equipes ali envolvidas dentro daquela instituição, dos mais variados recursos humanos, o que inclui também os nossos profissionais médicos. Por que isso? Porque a nossa intenção é que esse seja o primeiro passo para que eu tenha uma norma de caráter contratual, na medida em que o médico adere ao regimento interno de um corpo clínico e passa a integrar um corpo clínico, ele passa também a ter uma noção de respeito e não eu vou usar um termo forte, ignorância, mas não no sentido de não observar os regimentos internos das nossas unidades hospitalares. Daí, esse é um primeiro passo, não é intenção nossa substituir a formatação escrita da relação jurídica com os nossos médicos pelos regimentos internos, mas que ele funcione como um primeiro passo para exigir dos nossos profissionais médicos a devida formalização dos nossos vínculos. A gente tem uma situação extremamente curiosa. Aqui em Minas, um determinado médico, numa ação individual, entrou contra a instituição hospitalar, pedindo uma verba de mais de R$ 1,5 milhão. Era um médico obstetra, né, e nós conseguimos formatar um acordo na via judicial, envolvendo toda a Irmandade, conseguimos formalizar isso, e uma das exigências do nosso acordo era de que esse médico daria plena e geral quitação em relação ao passado dele, para não mais reivindicar
nenhuma verba e nenhuma característica própria do vínculo empregatício, e que ele, a partir dali, formalizaria o vínculo de prestação de serviço com a instituição hospitalar. Já estamos caminhando para quantos meses do acordo? Mais de 2 meses da formalização do acordo, e o profissional médico, não obstante ter formalizado esse compromisso perante o juiz, o acordo foi homologado, tudo tramitou regularmente, e ele se nega a formalizar o vínculo com a instituição hospitalar. Ou seja, isso daqui, até para que a gente tenha um parâmetro nas nossas atuações e nas nossas negociações com os nossos compradores de serviço, nas defesas jurídicas perante autos de infração ou nas discussões individuais com os médicos, a gente não tem como abrir mão da formatação escrita desses vínculos. E o primeiro passo, em que contou aí com o apoio do nosso Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais, foi essa adesão do médico ao regimento interno das unidades hospitalares. O enunciado número 3. Os profissionais integrantes das especialidades médicas em exercício nos hospitais filantrópicos deverão se disponibilizar em escalas de atendimento de plantões, bem como de atendimento a pacientes para procedimentos eletivos, inclusive do Sistema Único de Saúde, atendendo-se às contratualizações pactuadas pelos hospitais. Aqui é um dos pontos que a gente abordou anteriormente também. Às vezes você tem um corpo clínico com 200 profissionais médicos, 300 profissionais médicos, mas menos da metade se dispõe realmente a atuar no cumprimento das obrigações que o hospital pactuou com o poder público, principalmente, né, que esse é o nosso maior gargalo. E aqui uma das ideias é realmente tentar mudar esse contexto de forma em que eu tenha todos os profissionais médicos atuantes, de maneira em que eu não vou sobrecarregar em específico 1 ou 5 profissionais, ou 10 profissionais, às vezes numa gama de profissionais aí de 50, 100, que não se dispõem a atender e a colaborar realmente com a prestação de serviço dentro dos hospitais. Aqui surgiu uma discussão, inclusive, muito polêmica, e que alguns promotores aqui ainda nos questionam sobre isso, sobre o médico que não se adequa a essa noção de parceiro, de compor para atender a prestação de serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde, e até foi feita meio que uma distinção, que é o médico colaborador, aquele médico que vai ao hospital, que auxilia o hospital no cumprimento das suas obrigações com o poder público e que também faz as suas cirurgias, atende os seus pacientes. E aquele outro médico que, ao contrário do colaborador, ele só vai ao hospital para atender os seus pacientes particulares. E aí foi dada a denominação a esse médico aqui na nossa linguagem de médico cliente. Ou seja, como que seria o tratamento em relação ao médico colaborador e em relação ao médico cliente, ao médico que só quer utilizar das dependências do hospital. Tivemos várias contribuições aqui de nossos administradores, dizendo que esse médico cliente interessa muito aos nossos hospitais também, porque eles levam produção para dentro dos nossos hospitais. O hospital ganha também com o trabalho desses profissionais médicos. Mas a questão está tomando uma proporção que levou o Ministério Público a questionar se não seria relevante, a fim de desestimular esse tipo de conduta do médico apenas cliente, que fosse estabelecido um sobrepreço, um valor, quando ele só se dispõe realmente a atender sua própria clientela dentro do hospital. Isso, por hora, não avançou em termos de enunciado, não avançou em termos de negociação, porque um dos nossos grandes receios, enquanto hospital filantrópico, é que isso se transforme em algo que, ao invés de desestimular, né, esse tipo de conduta, vai afugentar o médico dos nossos hospitais filantrópicos, fazendo com que caia, num primeiro momento, a produção das nossas instituições hospitalares. Mas é um ponto que ainda não está pacífico e que nós ainda somos questionados pelo Ministério Público. O enunciado 4, as entidades filantrópicas deverão dar imediato conhecimento aos profissionais médicos, integrantes dos respectivos corpos clínicos, acerca dos contratos, contratualizações e seus termos de prestação de serviços médicos hospitalares. Relativamente aos contratos, contratualizações futuras, deverão os diretores clínicos dos nosocômios assinar os novos instrumentos de contratualização conjuntamente com representantes legais dos hospitais. Aqui é algo, às vezes alguns administradores ligam para falar, mas peraí, vocês vão enterrar a nossa vida, nós agora precisamos de buscar a anuência do diretor clínico nesses instrumentos. Eu não diria anuência, mas pelo menos a ciência desses diretores clínicos, dos nossos corpos clínicos, quanto a esses instrumentos formalizados.
porque aqui nós, pelo menos, estaríamos tentando fazer algo que a gestão pública ainda não fez, e que não foi por falta de regulamentação legal, porque a própria Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, quando ela vem dizer o que é realmente a iniciativa privada na saúde brasileira, ela deixa muito claro que os profissionais liberais compõem esse conceito de iniciativa privada. E logo adiante, no artigo que regulamenta a atuação complementar das nossas instituições, das nossas entidades de saúde, é o termo, inclusive, utilizado aqui pela lei, vamos aqui, ó. Quando as suas disponibilidades, artigo 24, forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Né? Então, e logo anteriormente, no artigo 20, a lei diz que compõe esse conceito de iniciativa privada os nossos profissionais liberais. Ora, por que não enfrentar o vínculo por parte, né, da nossa administração pública, dos nossos gestores públicos, diretamente com os médicos, enquanto integrantes dos nossos hospitais? Certo que fácil não seria. Nós teríamos que discutir uma série de pormenores nesse trabalho conjunto, simultâneo, como diz uma desembargadora nossa aqui do Tribunal Regional do Trabalho, seria quase que uma relação simbiótica. Mas, apesar dessa simbiose, são entes autônomos, apesar de se relacionarem, mas que nós temos condições de delimitar o que é o trabalho do médico e o que é o trabalho do hospital. Então, esse enunciado 4, ele já dá um primeiro passo para algo que deve ser enfrentado. Não dá mais, a não ser que a gente comece a viver uma relação entre hospital e poder público, em que nós tenhamos o financiamento suficiente para, de uma vez por todas, enquadrar todos os médicos como empregados dentro de um hospital. O que eu acho que é uma realidade ainda distante, não só pela questão do financiamento, mas pelos próprios médicos. Né? Nessa região, inclusive, de Juiz de Fora, os médicos, nas mediações, reivindicavam a formalização dos vínculos para vínculos empregatícios. E nós questionamos, doutor, se nós não estamos tendo médico para atendimento, no pronto atendimento dos nossos hospitais, como que eu vou ter um médico empregado nessa unidade ambulatorial de urgência e emergência, pronto atendimento, e esse mesmo médico depois, no dia seguinte de um determinado plantão, de 12 a 24 horas, volta para a instituição hospitalar para fazer suas internações e para operar? Isso não seria hora extra? Como é que nós teríamos que ter uma equipe, então, exclusiva e talvez com esse vínculo na unidade de pronto atendimento e outra equipe totalmente diferente para atuar dentro das internações? Esse médico, ele só não avançou porque tinha muita gente para poder levar, doutora, mas então assim nós não temos mão de obra suficiente, nós nunca vamos resolver o problema. Pois é, a solução do problema não está nas mãos do hospital, única e exclusivamente. A solução dessa discussão passa pela própria categoria médica, pela nossa gestão pública e também pelos nossos hospitais, que é o que nós estamos tentando fazer aqui como Ministério Público, apesar de todos os desafios que nós temos encontrado. Pode passar, Lucas. E aqui nós selecionamos, vocês terão acesso aí à nossa apresentação. A gente, aqui em Minas, já conseguimos anular autos de infração em ações, né, em função de autuações do Ministério do Trabalho, mas eu digo que é sempre uma ação do ponto de vista jurídico, como essa que nós vamos enfrentar agora, né, desse auto de infração de 15 milhões de reais, que nos deixa incomodados, porque, na grande maioria dos casos, nós temos essa dificuldade de vínculos contratuais formalizados, o que por si só também não mudaria essa discussão, porque o direito do trabalho ele prima pela realidade. Então, o que é definidor nessas ações, além dos argumentos técnicos, jurídicos, de discutir a autonomia do profissional médico, a ausência dos elementos típicos da relação de emprego, a atividade médica que não se confunde com a atividade hospitalar, né? A atividade médica, apesar de exercida conjuntamente, não é igual à atividade hospitalar, mas a verdade é que essas ações se pautam muito pelos depoimentos, pelas nossas testemunhas. E já enfrentamos situações em que as testemunhas foram desfavoráveis e conduziram o rumo dessas ações realmente para o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, esse é um tema que muito mais aqui do que tentar ensinar algo para vocês,
a nossa ideia é compartilhar essa experiência nossa aqui em Minas Gerais, e que vai ser desdobrada no encontro estadual entre a federação, entre o Ministério Público, a Secretaria de Estado, entre os nossos gestores municipais, Conselho Regional de Medicina, para que a gente tenha, na minha percepção, de uma vez por todas, o enfrentamento de que quem presta serviço ao SUS não é apenas a entidade hospitalar, mas também os nossos profissionais médicos. E eles também precisam participar da construção desses vínculos e que, muito distante, na minha percepção, o médico enquanto empregado das nossas instituições hospitalares. Até porque muitas das experiências que nós temos do médico enquanto empregado, fica difícil no dia a dia trabalhar os elementos quando a própria carteira do médico está assinada de que ele é um empregado da entidade. Então, por vezes, o médico troca os seus plantões sem comunicar à direção do hospital, mesmo sendo empregado. Enfim, e as mais variadas situações. Outro dia a gente teve um profissional médico que de férias e queria trabalhar normalmente, falou que já tinha combinado com o colega dele, que não tinha esse negócio de carteira assinada impedir ele de fazer isso, não. Então, nós temos que mudar essa mentalidade para a gente realmente enfrentar essa relação entre hospital, médico e, principalmente aqui, que é a nossa grande missão dos filantrópicos, que é atender o Sistema Único de Saúde. Eu acho que aí reside um dos nossos grandes problemas. E tendo a noção de que se aproxima um novo programa de atenção hospitalar, um novo programa de contratualização do Ministério da Saúde, e que, pelo menos nas consultas públicas, nós não tivemos o enfrentamento dessa realidade, é algo que nós precisamos olhar de maneira diferenciada e cobrar nos nossos dias a dias com os gestores públicos um trabalhar diferenciado dessas relações. E agora vamos abrir aí as perguntas. Vocês depois têm a chance aí de conferir, né, as decisões que nós colacionamos nos dois sentidos. Né? Eu acho que não dá para mostrar só a parte boa, não, porque muitos dos nossos administradores, às vezes, numa interpretação corriqueira, falam, não, auto-infração, Ministério do Trabalho, isso aí nós vamos ganhar, não tem erro não, porque não é relação de emprego, as coisas não funcionam assim. Né? É uma grande responsabilidade toda vez que o hospital sofre um auto de infração, de discutir realmente, especialmente com a conotação se a atividade médica é atividade fim, e passando essa discussão, numa ordem sucessiva, se existem os elementos típicos da relação de emprego. Então, não considero esse um desafio cotidiano e fácil, e muito pelo contrário, um desafio que agrega muita responsabilidade, não só o jurídico, mas todo o corpo administrativo da entidade, que auxilia sobremaneira no sucesso dessas ações. Agradeço a todos. Vou passar a palavra para a FEOSP, que aí vocês podem distribuir aí os questionamentos e nos ajudar. Obrigada. Doutora Kátia, nós aqui agradecemos a sua brilhante apresentação e nós vamos solicitar aos pontos que tiverem alguma dúvida que, por favor, solicitem a vez, tá? Santa Casa de Londrina, bom dia. Bom dia. Eu sou administradora e nós, assim, assistindo a sua palestra, doutora, a gente vê que só muda o endereço mesmo, as nossas realidades são muito similares. E uma dúvida que eu tenho e de como fazer essa amarração do nosso corpo clínico em relação tanto ao contrato SUS e aos credenciamentos. Uma vez que quando a gente entra com um processo de credenciamento, seja de alta complexidade, em alguma especialidade, a gente sabe que o tempo até a aprovação, a entrada do processo até a aprovação, nós temos casos aqui, em particular no nosso hospital, que levaram anos. E aí, naquele momento, aqueles médicos que assumiram as responsabilidades, que tinham interesse no credenciamento, muitos deles já nem se lembram mais desse processo de credenciamento. E aí, quando nós temos publicado esse credenciamento, aí a gente já não consegue mais a manutenção desse compromisso desse corpo clínico. Então, eu queria saber assim, se existe
algum formato? O que você nos aconselha? A gente faz um compromisso de adesão com a liderança da especialidade dentro do nosso regimento de corpo clínico. Quando o diretor clínico é eleito, também são eleitos nós chamamos de chefe de especialidade, né, os representantes de cada especialidade. Então, se um compromisso firmado pela chefia da ocasião, ele se perpetua à medida que ele nem mais é chefe da especialidade, como a gente poderia fazer essa adesão, na verdade, não dos profissionais, mas da especialidade como um todo, aos compromissos dos credenciamentos, principalmente ao SUS? Esse foi um dos desafios que nós enfrentamos nessa região que eu comentei aí, de Juiz de Fora, né? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte, não tem também a fórmula mágica aqui que nós vamos dar o caminho do pleno êxito, mas a gente tem plena convicção de que, eu aprendi isso na minha vida profissional, quando não se tem ainda nada em concreto, né, numa linguagem muito vulgar aqui, é mais fácil pactuar, né? Onde não se tem nada, todo mundo aceita tudo. Mas quando a coisa começa a acontecer, por exemplo, quando sai uma habilitação, a gente às vezes enfrenta até situações diversas. Quando há briga entre os colegas, disputando às vezes uma determinada habilitação pelo fruto que aquela habilitação traz para o trabalho dele. Então, o primeiro ponto, quando vai se iniciar, né, dentro desse processo de credenciamento, é formatar essas obrigações em documento formal, oficial, escrito, né? Então, esse eu digo que é o melhor momento, por isso que eu disse do nada, né? Porque nós não temos ainda a habilitação concreta, estamos buscando aquela habilitação, então nós temos que trazer esses profissionais para um termo de compromisso, o nome que quiserem dar, um termo de adesão, mas o certo é que ele vai ter uma relação contratual com o hospital, em relação a esse tipo de habilitação. Esse é o primeiro ponto. E aí, uma das amarrações que a gente tem tentado fazer, e que a gente não pode confundir, as disposições típicas do corpo clínico, que regulam a atividade do médico ali dentro do corpo clínico, com a prestação de serviços daqueles mesmos integrantes do corpo clínico, sejam pessoas físicas ou organizados em pessoas jurídicas, com o hospital. Então, por isso nós falamos do regimento interno do hospital como o primeiro ponto de partida para trazer algum regramento, tipicamente de obrigações e contratual, para esses profissionais que pertencem ao corpo clínico das nossas entidades. Porque hoje, nos tempos atuais, não basta o regramento do corpo clínico, o regimento interno do corpo clínico, para trazer as exatas obrigações que esses profissionais assumem com os nossos hospitais. E aqui em Minas, foi até boa pergunta, porque me recordou aqui um grande problema que nós estamos enfrentando, inclusive com auditorias do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, do Ministério da Saúde, com inquéritos civis do Ministério Público, que em relação a essas habilitações, quando o hospital se habilita num serviço, por exemplo, de alta complexidade, nefro, onco, e esse serviço é entregue num contrato, terceirizado, vamos usar o termo aqui entre aspas, para uma pessoa jurídica que se dispõe a executar todo o serviço contratado e todo o serviço que constou da habilitação do hospital perante o Sistema Único de Saúde. Isso tem sido entendido, na grande maioria dos casos, por falta de autorização prévia do gestor público quanto a essas terceirizações praticamente totais de algumas atividades da alta complexidade, como atividade irregular, que afronta tanto a Lei 8666, como também nós tivemos alguns levantamentos de caráter até financeiro, em que o Ministério da Saúde, através do DENASUS, demonstrou que eram atividades que tinham uma rentabilidade importante para o hospital e que foram terceirizadas sem um estudo técnico-econômico que demonstrasse a vantagem e desvantagem dessa terceirização e o que retornava a título de benefício pelo hospital em função daquela terceirização. E aí até com riscos realmente de uma discussão mais aprofundada. Teve um caso nosso aqui mais pesado, que se argumentou que estava havendo até distribuição disfarçada de dividendos para pessoas jurídicas com fins lucrativos. É um caso extremo, mas que não se restringe a apenas uma entidade, não. Nós estamos com pelo menos 5 grandes hospitais aqui em Minas, que nessa terceirização, aí eu digo que é a entrega do serviço médico na alta complexidade.
e, em alguns casos, até se identificou que essa terceirização acontecia, toda a produção do serviço ia para a pessoa jurídica, mas a grande parte de funcionários que atuavam dentro daquela pessoa jurídica ainda pertencia ao corpo do hospital, e aí se discutia, inclusive, a possível até crime de sonegação fiscal por retirar, né, manter o que interessava na pessoa jurídica e a parte onerosa que traria impacto tributário continuava na nossa entidade filantrópica. Enfim, isso é só algo que me passou na mente aqui, porque nós estamos enfrentando grandes problemas com as terceirizações aqui na alta complexidade também, em função dessa outra situação. Doutora, obrigada. Não sei se eu posso, tem mais alguém inscrito, se eu posso fazer mais uma pergunta. Pode fazer sim. Pode fazer, Londrina. Ele fez. Ok. Mais uma. Quando a senhora fala em regimento do hospital, ele pode ser substituído pelos processos padronizados, os processos administrativos padronizados, porque hoje nós temos um regimento, mas ele está bastante defasado. Nós evoluímos para todo um mapeamento de processos de trabalho. Então, eu posso entender que o regimento é esse processo? Sim. A nossa proposta é que o regimento traga todos esses processos administrativos, todos esses fluxos gerenciais. Por exemplo, vou tentar aqui ser pontual. Uma entidade que está organizada a ponto de dizer qual o regramento para o médico, aquele que nós falamos, o médico cliente, utilizar as dependências do hospital. Como que ele faz a reserva do bloco cirúrgico, quando ele tem que trazer equipamentos, materiais próprios, aonde ele vai, qual o setor é responsável por ter a discriminação daqueles equipamentos, do que ele está levando, né? A avaliação da comissão de infecção hospitalar em relação a esses produtos que entram na entidade em função da requisição daquele médico. E não só isso, como também a dinâmica de trabalho, o que se espera realmente em termos de prestação de serviços médicos daqueles integrantes do corpo clínico da instituição hospitalar. Não nominando, mas, por exemplo, como você mesmo deu o exemplo, as várias clínicas de especialidades que existem dentro da entidade, o que quando o médico adere, entra no corpo clínico de uma entidade, automaticamente ele adere também a um regramento de funcionamento da clínica para que o hospital atenda a sua principal missão, que é o atendimento ao Sistema Único de Saúde. Doutora, quer dizer que a gente pode apresentar, por exemplo, metas de indicadores, sejam eles de qualidade, de adesão a protocolos também, isso não fortaleceria a tese da subordinação? Então, porque todo processo, partindo do princípio que todo processo tem um indicador associado, de certa forma a gente tem uma expectativa de desempenho. Será que isso não prejudica? Eu entendo que não, porque desde o momento que eu estou numa entidade, e esse tem sido a tônica forte aqui do Ministério Público de Minas Gerais, as nossas instituições, apesar de nós reclamarmos do déficit de financiamento, recebem recursos públicos a título de investimento, recursos que acrescentam o custeio, além daquele previsto na tabela SUS. E se nós não cumprirmos as nossas metas, nós temos um dano muito maior, que é o risco, inclusive, de prejuízo à própria filantropia da entidade, ao nosso certificado de entidade beneficente. É um dos requisitos previstos na Lei 2.101, que é o cumprimento das metas com tendência positiva. Então, ou seja, se nós não nos preocuparmos em exigir esse trabalho que visa a qualidade e aprimoramento do trabalho de cada um dos nossos profissionais, isso não, para mim, não se confunde com a típica relação de emprego, porque na relação obrigacional de prestação de serviços, existem também obrigações a serem cumpridas e que podem se traduzir em alcance de metas. Eu só daria a dica o seguinte: não transforme o regimento interno do corpo clínico num documento muito extenso, porque se vir aquele documento de 100, 200 páginas, ele acaba não sendo um documento de fácil consulta. Eu tenderia a fazer os anexos a esse regimento interno, que traria aí sim a discriminação do que você espera. Por exemplo, até porque é muito dinâmico isso. Exemplo, da taxa de ocupação hospitalar,
das suas taxas e indicadores de infecção hospitalar, de mortalidade materno-infantil. Então, isso eu deixaria em documentos mais dinâmicos, na forma de anexos, e que aí, naqueles anexos, cada um dos interessados iria consultar esse regimento. E diria mais, esse regimento não deve se ater tão somente a regular a relação com o médico. A relação com o médico é um ponto dentro do regimento. Ele vai avançar para dizer todo o funcionamento do ponto de vista da estrutura administrativa do hospital, dos seus recursos humanos, vai ser os próprios contratos de trabalho vão se reportar a ele como um documento que integra a relação de trabalho. E, por fim, nós teremos também a abordagem quanto ao trabalho do médico, para mostrar realmente que é um todo, realmente, de toda a equipe que se envolve ali na execução das obrigações por parte do hospital junto aos nossos poderes públicos e demais compradores de serviços. Obrigada, doutora, pela colaboração. Passar pela a palavra novamente. Eu que agradeço aí a vocês, né, por estarem ouvindo, às vezes, assuntos meio chatos aí, porque jurídico não costuma ser muito agradável, não. Passo a palavra novamente para a FEOSP, para que possa conduzir os trabalhos. Obrigada, Santa Casa de Londrina. Hospital Nossa Senhora das Mercês, em Montes Claros, Minas Gerais. Bom dia, meu nome é Célio, eu sou gestor do Hospital de Monte Azul, norte de Minas, certo? Nós estamos participando aqui junto com a Santa Casa, e a gente vê a questão do regimento interno, igual a colega estava falando ali. Todo processo tem que ser reavaliado, a gente tem que reavaliar tudo que a gente tem, de imediato, curto prazo e longo prazo. Então tem que ser revisto. Se o regimento está ultrapassado, a gente tem que sentar e discuti-lo. O regimento do corpo clínico tem que ter as funções administrativas, lógicas, objetivas, para estar trabalhando com ele. Mas a minha questão é outra. A questão por ser um hospital de interior, de pequeno porte, média complexidade, a gente tem a escassez de recursos, as condições que vêm hoje, passando em todos os hospitais filantrópicos, assim como escassez de profissionais. E a gente tem o plantão, a dificuldade maior do plantão médico, do corpo clínico e da cobertura desse plantão mensal, semestral e assim sucessivamente. O que acontece? Eu queria saber que a gente, por não ter, aí fala assim, o administrador não tem um contrato profissional. Porque tem aqueles médicos plantonistas, a gente contrata, eles marcam o horário para estar no hospital, como diz a doutora aí, simplesmente não vão. A gente tem que pegar o do corpo clínico, o diretor clínico, para assumir aquele plantão. O que fazer com esse profissional? Porque eu não tenho um contrato com ele. Eu tenho verbalmente a palavra dele com a minha. A ética profissional dele com a minha. É a cabeça minha de dar o horário e ele não chegou. E o outro profissional está lá, não pode nem sair. Porque tem 24, 12 horas de plantões lá, não pode sair. O que, judicialmente, a gente pode fazer com esse profissional? Essa é a minha pergunta. Oi. Bom dia, obrigado aí pela sua pergunta. É o que eu disse, quem dera se nós tivéssemos aqui da parte jurídica a solução para resolver esses problemas. Eu tenho certeza, como o nosso deputado Antônio Brito fez uma brincadeira no Congresso, e quem dera se a presidente desse a ele um dia de caneta. Quem dera se nós, os jurídicos, tivéssemos um dia para, num passe realmente assim, de mágica, a gente conseguir resolver esses grandes impasses. O que eu diria para o senhor, e como uma tentativa no dia a dia, que é o que a gente tenta construir aqui no dia a dia, na medida em que esse profissional vem para realizar os serviços de plantões, formate, além de toda a discussão que nós falamos, o regimento interno, mas como eu disse, o regimento interno não vai substituir o contrato de prestação de serviços com o médico, quando a gente trabalhar na lógica da prestação de serviços, as regras do Código Civil.
E esse instrumento não substitui o contrato de prestação de serviços. E vivenciamos, como eu disse aqui, nem com uma determinação judicial, um acordo homologado perante o juiz, esse profissional médico em específico se dispôs até então, mais de 2 meses, cumprindo a determinação judicial de formalização do vínculo de prestação de serviços. Então, essa formalização é algo muito difícil no dia a dia. E o que a gente tem trabalhado para tentar minimizar esses problemas é oficiar, notificar, o nome que preferirem dar no dia a dia, porque já é tão difícil ali ter o trato da relação pessoal com o profissional médico, mas é pelo menos convocá-lo a formalizar a sua prestação de serviços. E isso, o administrador hospitalar fazer de forma escrita, documentada, em que ele solicita ao profissional, uma vez remetido um contrato da entidade a este profissional, que se posicione quanto à assinatura daquele instrumento, ou se tiver algo que não concorde em termos de obrigações, ou de algo previsto naquele contrato, que se pronuncie por escrito num prazo X de dias quanto a aquelas cláusulas contratuais. É um primeiro passo, até para que nós possamos demonstrar a qualidade da gestão da instituição que buscou essa formalização e que aí sim, num segundo momento, se nós não tivermos a formalização, nós temos que pensar numa segunda medida. Aqui numa grande região de saúde, numa cidade polo dessa região de saúde, hospital de grande porte, o Ministério Público tem, inclusive, sugerido a formalização de um termo de ajustamento de conduta com a administração do hospital, e vivendo exatamente esse drama da ausência de profissionais, o descumprimento de obrigações pactuadas no plano operativo anual, típico da contratualização, o Ministério Público reivindicava, numa cláusula desse TAC, que fossem formalizados em 180 dias todos os contratos com os médicos. Nós pedimos ao promotor o seguinte: olha, doutor, o que o senhor quer que a gente faça em 180 dias, pelo menos nos últimos 10 anos a gente tem tentado fazer, sem êxito. Então, o que a gente lhe solicita é que a gente consiga comprovar todas as providências que nós estamos adotando na formalização desses vínculos, inclusive com a criação de um fluxograma para mostrar as clínicas notificadas a formalizar os contratos remetidos e quais as reivindicações dos médicos quanto a mudanças desses contratos. Porque muitos, às vezes, não assinam os contratos e não justificam por que não querem assinar. Simplesmente mandam um recado. O nosso jurídico não concorda, mas não concorda porque qual que é a cláusula que é necessária modificar? Se o serviço está sendo ali executado há 1, 2, 3, 4, 5 anos, a relação contratual ela existe. Não é que a relação não existe, mas ela precisa ser traduzida em documento escrito que dê transparência, porque o médico, no que ele está dentro da nossa instituição, executando serviços, tipicamente de saúde pública, que são os serviços que nós executamos o SUS, para o SUS, ele se equipara, em muitos dos casos, a servidor público. Então, nós precisamos trazer à tona que tipo de relação é essa, até para que no momento em que nós sejamos cobrados, seja do próprio Ministério Público, do próprio Poder Público, a gente tenha como nominar quem são aqueles que não colaboram ou quem executam obrigações perante o nosso hospital. É uma grande missão essa que o senhor colocou aí, mas que a gente tem que começar a dar os primeiros passos, e talvez o primeiro passo seja essa formalização junto aos profissionais para formatarem os seus vínculos jurídicos. Muito obrigado. A questão contratual é um problema sério, a gente sabe. Quando eu falo em vazios existentes, vazios profissionais, a gente fica na busca de profissionais para cumprir os nossos plantões de forma concreta e tudo, para estar cumprindo com a contratualização e todas as ações que devem ser aferidas dentro desse contrato. A dificuldade é essa, você conseguir um profissional na região nossa, norte de Minas, lá no norte, 40 quilômetros da Bahia, que a gente tenha um corpo clínico sustentável para manter uma carga horária de plantão. Outro assunto interessante que deveria cair levar em questão, a gente viu essa questão dos profissionais sendo o cadastramento dos profissionais que têm interesse em estar trabalhando pelo Ministério da Saúde. Eu ficar atento, porque tem município que está cadastrando seus próprios profissionais e eles vão pedir a indicação para o próximo município e vai continuar lá naquele município o mesmo profissional com recurso do governo federal. Então tem que estar atento com isso. É o CNES, certo?
Tem que bater uma coisa com outra. Se não tiver essa interligação, vai continuar a mesmice. O recurso vai vir para pagar o profissional que está lá, e o outro recurso pagava não vai contratar outro. Certo? Lá para Monte Azul não tem nem indicação nem nada, mas tem municípios circunvizinhos que eu estou vendo falar dessa questão. Então, continua da mesma forma que está. E a dificuldade maior é trazê-los para nós. Um hospital de pequeno porte, igual Monte Azul, que absorve na micro 80 mil habitantes, certo? E se não consegue profissional para dar plantão, tem que ser revisto também. A gente está lá para pagar, a gente trabalha com recursos da melhor forma possível, o que vem, mostra o serviço, apresenta todo mês a dificuldade que a gente tem, a gente não consegue sustento para isso, porque não tem profissional para isso. A dificuldade é você ligar para um profissional que você conhece, na cidade vizinha e tudo, você vai liberar esse plantão, chega na hora ele não vem. Ele não consegue fazer o contrato dele porque ele não quer fazer, porque ele já tem outro tipo de contrato. Então, é muito cansativo. Eu venho há 20 e tantos anos dentro da instituição hospitalar e sei como é que é a dificuldade. Vamos à luta. Quem faz somos nós mesmos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Passo a palavra novamente à FEOSP. Doutora Cátia, acho que nós não temos mais nenhum hospital que queira fazer pergunta. E levando em consideração já o adiantado da hora, eu gostaria de repassar a palavra para você, para que você fizesse as suas considerações finais, e logo depois para a doutora Lourdes, para ver se ela quer fazer alguma outra finalização. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É o que eu disse aqui desde o início. Estranhei um pouco, é uma dinâmica diferente, mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta excepcional e que eu acredito que a gente ainda vai poder compartilhar muitas experiências, principalmente agora em que nós tivemos aí a publicação da nova política de atenção hospitalar, da contratualização. Eu quero muito poder debater aqui com vocês, com essa visão nossa do jurídico, mas do jurídico que vive o dia a dia das gestões hospitalares, dos administradores, e que não fica ali realmente enclausurado nos consultórios, nos escritórios sem consultório, não, né? Nos escritórios sem realmente compreender a dinâmica do funcionamento dos nossos hospitais. Esse é o nosso desafio, é conjugar o conhecimento na área jurídica, o conhecimento do direito, com a realidade dura de vocês, né? Esse exemplo aí da falta de profissionais médicos, que ainda bem nós já começamos a demonstrar que não é uma falta que é por incompetência nossa, dos nossos hospitais, muito pelo contrário. É uma realidade de base fática do nosso país, e a exemplo aí do que nós estamos assistindo esse grande debate em todo o Brasil. Então, agradeço realmente mais uma vez a oportunidade, e num próximo momento a gente quer trazer o grande coordenador aqui do CAU Saúde, o Dr. Gilmar de Assis, que é com quem nós idealizamos essa parceria institucional Federação e Ministério Público do Estado, que tem sido uma voz realmente diferenciada, que compreende a realidade dos nossos hospitais, mas é lógico, nem tudo são flores. Nós temos grandes embates também com o próprio Ministério Público, a exemplo de um colega aí que citou a questão do CNES, já temos, inclusive, recomendações com ameaça de ações judiciais de solicitação ao hospital que retire um determinado médico do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, atrelado ao seu cadastro, pelo fato daquele médico não se dispor a fazer atendimento SUS. E isso significa inviabilizar a atividade daquele médico dentro do hospital. Então, temos grandes debates ainda por resolver, por evoluir, e acredito que aqui compartilhando experiências, eu acho que a gente tem mais chances de encontrar soluções. Eu agradeço mais uma vez. Voltei. Olá. Bom, antes de terminar, eu gostaria de avisar que nós temos a visita, a participação de representantes do menor hospital de Minas Gerais, que é a Santa Casa de Belo Horizonte, que tem apenas 1.000 leitos SUS, e os demais aí com saúde suplementar. É um imenso complexo hospitalar
e que ainda não pronunciou a respeito do assunto de hoje. Eu gostaria de abrir o espaço para que vocês também participem, né? Que alguém também que tenha dúvidas, participe aí da discussão. E depois eu gostaria de, antes de finalizar, dar mais um aviso. Bom dia. Um bom dia para todos. A Santa Casa também enfrenta essa grande discussão no momento, como a doutora já havia informado aqui, nós enfrentamos auto de infração do Ministério do Trabalho, considerando relação de emprego, a nossa relação com 1.800 médicos que atuam junto à Santa Casa. Isso envolve autos de infração de mais de 50 milhões de reais, que nesse momento estamos discutindo, alguns ainda no nível administrativo, outros já no âmbito judicial, questões como essa. Então, essa palestra aqui, essa discussão que envolve entidades do Brasil inteiro, é muito importante para nós, onde a gente vem recolher aqui subsídios do que nós podemos, no dia a dia, continuar argumentando dessa questão que principalmente o Ministério do Trabalho tem uma interpretação que foge aí o que seria comum à maioria, inclusive até de posicionamentos do Ministério Público em muitos lugares. Muito bem. Eu gostaria de dar um aviso aos mineiros, principalmente, mas fica aberto a todos os demais. Nós temos um grupo que se chama Grupo de Soluções Continuadas. É formado de diretores e representantes dos nossos hospitais filiados à Federaçantas. Há uma reunião mensal presencial a cada terceira sexta-feira do mês. Este mês coincide com o dia 15, que é feriado em Belo Horizonte. Então, nossa próxima reunião vai ser na outra semana, no dia 23. O assunto, normalmente, é discutido através de indicações, e são esses problemas comuns que todos os hospitais vivenciam. Na próxima reunião, voltaremos ao assunto da contratualização, que foi bastante abordado e discutido no Congresso da CMB, mas que ainda permanecem as mesmas dúvidas, e principalmente com relação ao repasse. Hoje eu já recebi ligação de diretora de hospital, pedindo, né, indicando esse tema para discussão, e não só no plano expositivo, mas que realmente, após a reunião, que nós tenhamos algum ato conclusivo, ou pelo menos nessa busca efetiva de solução. Então, eu gostaria de ratificar a importância de todos participarem, e se for o caso da dificuldade em participarem, de virem a Belo Horizonte, que nos avisem para que a gente possa viabilizar a reunião também para transmissão em videoconferência. Então, esse é um aviso que eu queria dar a todos vocês. E, por último, saber se há alguém ainda que não se pronunciou, que gostaria de participar, de perguntar, fazer alguma pergunta aí à doutora Cátia, ou à Santa Casa de Belo Horizonte, enfim, algum outro hospital que esteja na rede. E, se não houver, nós daremos por encerrado. Me parece que não, que ninguém está, né, se pronunciando aí. Então, nós damos por encerrada mais essa apresentação aí pelo EducaSUS, esperando revê-los no próximo encontro. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.